Beleza, galera? Tranquilo? Pessoal do nono ano? Então, eu tô gravando essa videoaula para vocês para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo e eu vou falar um pouco mais sobre a questão dos movimentos sociais da Primeira República, tá? A Primeira República que vai de 1889 até 1930. Então, durante esse período, acabou acontecendo o quê? Inúmeros movimentos sociais, que é uma representatividade do povo, tá? Devido às suas intransigências, devido às suas insatisfações com alguma coisa que esteja ocorrendo com o governo ou com sua governabilidade. Bom, quais são os principais movimentos? Eu vou dividir basicamente em dois, né? O que a gente chama de movimentos rurais e o que a gente chama também de movimentos mais urbanos. Em relação a esses movimentos sociais, eu vou dar destaque inicialmente ao movimento de contestação, que é o movimento de Canudos, o próprio movimento do contestado, o levante de Juazeiro e o cangaço. Vou dar mais ênfase a Canudos e também a questão do cangaço. Eles brigavam em relação a quê e por quê? Eles brigavam em relação à concentração de terra na mão dos coronéis, tá? As pessoas que eram muito pobres, por exemplo, viviam em regiões onde os coronéis dominavam, mandavam na situação toda, eles acabavam se dando muito mal. Por qual motivo? Porque eles iam trabalhar, eles tinham pequenas terras, mas devido à sua produtividade muito baixa, né, eles passavam muita fome, principalmente na galera do Nordeste, e com isso eles eram obrigados a vender as suas terras a preço de banana. E resumo da ópera, eles tinham duas escolhas: ou eles continuavam e trabalhavam para os coronéis, tá? E ficavam subjugados a várias questões políticas, como por exemplo a questão do voto de cabresto, ou então eles iam para os grandes centros urbanos, né? Nessa época é bom lembrar, é bom salientar que está havendo uma migração da galera que sai da região nordeste do Brasil para a região sudeste em busca de empregos, porque a condição estava muito precária, principalmente com a grande seca do final do século XIX. Bom, o que levou essa galera também a sair? Foi só essa questão deles terem vendido as terras? Não. A gente costuma comentar que a questão da miséria, uma baixa escolaridade, porque o governo não dava viabilidade, não dava essa oportunidade para as pessoas, a impossibilidade de intervir politicamente, tá? E isso vai resultar o quê? Uma chamada marginalização social, ou seja, ocasionando alguns movimentos que a gente chama também de movimentos messiânicos, que é o caso de Canudos e o caso do contestado, e os movimentos, por exemplo, do cangaço, né, que vai atuar muito fortemente na região nordeste do Brasil, ok? O que eles querem? O que essas pessoas desejam, esses grupos sociais que estão em condição de marginalização? Quando eu falo de marginalização, não é que eles são marginais, são ladrões, etc. Não. Marginais é um termo histórico e geográfico também utilizado para falar que as pessoas vivem às margens, como se elas estivessem vivendo, por exemplo, na beira do rio, não dentro do rio, né, colhendo todos os frutos do rio, ou seja, no caso, os peixinhos, né? Então, eles buscam melhores condições de vida, tá? Eles querem sair daquela situação que a gente chama de precariedade. Eu vou dar um destaque, por exemplo, para o povoado de Canudos, né? Em Canudos existia um camarada chamado Antônio Conselheiro, que ele era um antigo padre da religião católica, né? E ele não concordava com algumas colocações que eram feitas, por exemplo, pela República. Ele era uma pessoa muito saudosista da monarquia. Por qual motivo? Temos que lembrar que a religião oficial do Brasil, na época do Império, era o que? O catolicismo. Então os católicos eram muito beneficiados em relação a inúmeras coisas, como por exemplo pagamento de impostos das pessoas mais pobres. Bom, ele vai fundar um arraial. O que é um arraial? Um arraial é um pequeno povoado. Esse pequeno povoado vai começar a reunir muitas pessoas pobres, né? Essas pessoas pobres que tinham vendido as suas terras para os grandes latifundiários, ou seja, os chamados coronéis da época, eles vão pegar e vão começar a migrar para esse povoado de Canudos. O povoado de Canudos ele foi tão importante para essa região, só lembrando que ele aconteceu na Bahia, galera, ele foi tão importante que ele chegou a ter um quantitativo, ou seja, uma quantidade de pessoas quase igual à capital da época, na capital da Bahia, que era Salvador. Bom, mais ou menos 30 mil pessoas viviam sob os preceitos de uma forte religiosidade, já que nós estamos tratando de um movimento chamado de movimento messiânico, né? Então, o Antônio Conselheiro ele faz o papel de Messias, tipo um Jesus dessa galera que está trazendo uma salvação para essas pessoas, tá?
desagradando alguns coronéis. Por que vai desagradar alguns coronéis? Como ele oferecia terra, comida, proteção para essas pessoas, então as pessoas deixavam a exploração, por exemplo, de várias áreas do Nordeste, como por exemplo Ceará, Alagoas, e iam para onde? Para a Bahia. E lá encontravam fartura de alimentos, eles tinham pessoas que faziam calçados, pessoas que faziam roupas, então eles tinham tudo para viver muito bem, né? Eu estou falando da questão da condição básica das pessoas viverem nessa localidade, nessa região. Para você ter ideia, esse povoado foi tão firme em relação à luta dos seus ideais e à luta contra a sobrevivência que foram necessários 4 incursões. O que são essas 4 incursões? 4 vezes que as expedições militares foram lá para derrotar esse povoado de Canudos, né? E acabou que somente na última vez que eles conseguiram se dar bem, né? No caso os militares, e conquistar Canudos, onde sobrou basicamente uma mulher e uma criança para contar a história. Se você quer uma indicação, por exemplo, para ver e entender melhor Canudos, né, você pode ver um filme que tem esse mesmo título, Canudos, ou então, caso você goste de ler, você pode ler Os Sertões, de Euclides da Cunha, que fala e aborda muito bem sobre essa questão de Canudos. O outro movimento messiânico que aconteceu é um movimento chamado de Contestado, onde um messias dele, né, desse movimento messiânico também, vai ser um camarada chamado José Maria. Vai acontecer na região entre Santa Catarina e Paraná, na divisa, onde uma estrada de ferro estava sendo construída, e após a construção dessa estrada de ferro, as pessoas vão habitar as margens dessa rodovia, dessa estrada de ferro, só que essa região era riquíssima no plantio de erva mate, e vai rolar um conflito violento também entre os coronéis dessa região e as pessoas que eram marginalizadas. Aí eles vão ter as mesmas características do que essa galera aí de Canudos, né? Eram pessoas de baixa escolaridade, pessoas miseráveis, impossibilidade de trabalhar, de intervir politicamente, tá? O que resulta na marginalização e na necessidade de alguém estar, no caso, respaldando eles, assegurando eles, dando conforto para que eles vivam e tenham um mínimo de decência. Bom, o último que eu vou abordar em relação a isso é o movimento, né, dos cangaceiros. O cangaço, ele teve um papel muito importante na região Nordeste, tá? Por qual motivo? Quando houve o grande crescimento da região Sudeste, principalmente puxado por São Paulo e Rio de Janeiro, graças à questão do café, muitas pessoas abandonaram o Nordeste e desceram em direção aonde? Ao Sudeste. Então, agravou ainda mais muitas crises que existiam nessa localidade. Para agravar mais ainda essa situação, houve uma grande seca no final do século XIX, entre 1877 e 1879, tá? Que vários grupos, né, acabaram surgindo, tá? Como essas pessoas que eram os cangaceiros, por causa dessa miséria também. Veja, uma coisa que é muito importante, tá? Lembrando aqui, essa questão muito latente, muito insistente da questão da miséria das pessoas que viviam nessas regiões mais rurais. Bom, vão surgir vários grupos no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Ceará, e por aí vai, Alagoas, Pernambuco, né? Mas um grupo que vai se destacar muito, né, é o grupo de Lampião. Esse camarada era casado com uma mulher chamada Maria Bonita, e eles formavam um bando de Lampião, né? Ele recebeu esse nome porque uma vez, ao trocar tiros com os militares, ele trocou tantos tiros, né? A espingarda dele, dizem que cantou tanto, ou seja, tirou tanto, que chegou a ficar brilhando, incandescente, como se fosse um lampião iluminando a noite, tá? Muitas pessoas dizem que eles são os justiceiros, uma espécie de Robin Hood. Eles roubavam das pessoas, né, dos chamados coronéis de determinadas regiões, para dar para as pessoas pobres, né? Bom, não é que isso nunca acontecesse, mas acontecia com raridade. O que eles queriam mesmo é se dar bem. Eles eram o quê? Pessoas fora da lei. Então eles roubavam para sobreviver. Então roubavam de quem? Dos coronéis ricos. Só que existiam coronéis que eram muito inteligentes nessa época e faziam o quê, né? Assim como existem pessoas inteligentes nos dias de hoje, né, como vocês. Então, eles realizavam, os coronéis, de acordo com esses grupos de cangaceiros, tá? Eles davam armas
para esses cangaceiros, em troca dos cangaceiros fazerem o quê? Darem proteção aos coronéis. É como se fosse, por exemplo, pessoas mercenárias, né? Eles lutam por dinheiro, então quanto mais dessem para ele armas, dinheiro, né, eles protegeriam aquele coronel e a família do coronel e, consequentemente, as terras desse coronel, né? Só para você ter ideia, Lampião, desse bando mais famoso que existiu de cangaceiros no Nordeste, quando ele foi morto, né, nas margens do Rio São Francisco, no município de Piranhas, né, as pessoas tiveram, o delegado, na verdade, teve uma ousadia muito grande de pegar e decapitar, né, ou seja, arrancar a cabeça deles e expor, né, numa escadaria próxima da delegacia da prefeitura de Piranhas. Então foi uma coisa assim, meio macabra que aconteceu, né, esse fim dos cangaceiros, mas tem essa questão de lembrar que eles são o quê? Pessoas excluídas socialmente, são marginalizados, por isso que eles estão brigando pela questão das melhores condições de vida e de direito deles, ok, galera? Qualquer dúvida aí, eu vou deixar disponibilizar para vocês o meu e-mail, tá? Aí vocês entrem em contato, dúvidas, questões, indagações, esclarecimentos, para a gente falar sobre essa questão. E eu vou explicar daqui a pouquinho, né, a questão da parte 2 dos movimentos sociais. Beleza, galera? Valeu!